Amém. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar a palavra, eu gostaria de começar orando ao Senhor, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, que o Senhor não insiste conosco, o Senhor não desiste de nós, quer nos levar para o reino, quer trabalhar em nós, nos dê uma vida da igreja maravilhosa. Ó Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos escolheu, estamos muito gratos nessa noite, porque o Senhor está trabalhando em nós, abrimos o nosso coração. Ó Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está grato por estar sendo trabalhado por Deus? O Senhor insiste em fazer você reinar. Eu não sei como foi a sua semana, mas cada semana é uma experiência diferente, né? Tem semanas que a gente, como o Pedro falou, desfrutamos, estamos lá no alto. Tem semanas que às vezes não desfrutamos tanto. Mas irmãos, independente se nós estamos desfrutando muito ou estamos desfrutando pouco, eu tenho uma notícia para você. Deus não desiste de você. Louvado seja o Senhor, Deus não desiste de você. E Ele quer nos levar para reinar com Ele. O apóstolo Paulo, ele deu um testemunho maravilhoso aqui em Filipenses, capítulo 3. Mas antes desse testemunho, eu gostaria de abrir com vocês o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aqui no versículo 23 fala que o Pai procura adoradores. Aqui em Natal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui em Natal, há adoradores de Deus? Amém. Aleluia, nós viemos aqui para adorar a Deus. O Diego, na verdade, já nos ajudou. Não venha simplesmente para adorar aqui, mas já venha adorando ao Senhor. Já na sua casa, você já pode adorar a Deus. Faça do seu lar um lugar de oração. Graças ao Senhor, muitas irmãs tem aberto a sua casa para orar ao Senhor, para ter reunião do grupo familiar, e os irmãos também nos ajudaram que receber os irmãos na nossa casa como um grupo familiar é a maior bênção para nós, irmãos, e eu posso dar esse testemunho com a boca cheia. Eu tenho o prazer de receber os irmãos na minha casa, é maravilhoso ter a igreja na minha casa, porque daí eu tenho a bênção do Senhor para a minha casa. Vamos abrir mais e mais a nossa casa, para ser um lugar de comunhão, e as nossas reuniões no templo ser uma extensão da adoração que nós já rendemos ao Senhor. Nós já adoramos a Deus na nossa casa, já louvamos, e aqui nós somente nos agradecemos ao Senhor, por ter nos dado mais uma semana para andar na presença do Senhor. Vamos ser adoradores. E Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele fala esse sentimento, né? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Desculpa, versículo 9. Amém? Nós lemos João 4, 23, que Deus procura adoradores. E Paulo aqui fala um testemunho de boca cheia. Aqui ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Em João 4 diz que Deus procura, e Paulo disse que ele quer ser achado nele. Irmãos, eu não sei o que você veio aqui nessa noite, mas que nós possamos sair daqui com um sentimento bem forte. Eu quero ser achado nele. Eu não quero sair de Jesus por nada. Tem um hino nosso que fala assim: eu não troco meu Jesus por nada, não quero me perder nessa jornada, nessa esfera. Como é que fala o hino? Diana, me ajuda aí. Não troco meu Jesus por nada, nem quero me perder nessa jornada. O que mais?
Quem lembra? Não lembram? Nessa esfera santa, alguma coisa assim, mas o importante é, eu não troco Jesus por nada. Eu quero ser achado em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas para ser achado em Cristo, nós precisamos buscar a Cristo. Nós precisamos procurar mais e mais a presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. E o título dessa mensagem fala a fragrância, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ontem eu falei para os irmãos que nossa sociedade hoje é uma sociedade que busca conhecimento, né? Na verdade, o próprio Daniel já disse que no final dos tempos, Daniel capítulo 12, vamos ver aqui, Daniel 12, versículo 3. Projeção, me ajuda aí. Os irmãos podem ler para mim, por favor, esse versículo? Sim. Sim, amém. Desculpa, acho que eu li errado. É aquele versículo do conhecimento se multiplicará. Os irmãos me ajudam aí, por favor, esse versículo. Ezequiel capítulo, Daniel, desculpa. Daniel 12, 4, né? 4. Isso, obrigado. Vamos ler esse versículo agora. 4, 12, 4. Tu, porém... Sim. Está vendo? Aqui fala que o saber se multiplicará até o tempo do fim. E nós hoje, irmãos, no século 21, nós podemos testemunhar que muitas áreas do conhecimento têm se multiplicado muito. E graças ao Senhor pela multiplicação desse conhecimento. Porque daí hoje nós temos uma vida muito melhor por causa do conhecimento estar se multiplicando. Por exemplo, na área da saúde, por causa que eles conheceram que a célula era a base da biologia, e aí começaram a estudar a célula, e aí foram aprofundando o conhecimento, daí conseguiram agora resolver problema de muitas doenças, que as pessoas, por não ter conhecimento, morriam delas. Por exemplo, gripe. Tinha muitos que morriam de gripe, porque não tinha muito conhecimento, e aí ele não sabia como resolver esse problema. Puxa, agora, febre, a pessoa tinha febre, morria de febre. Mas aí agora o conhecimento foi multiplicando, foi desenvolvendo a medicina, várias áreas, a agronomia, né? Cadê o nosso agrônomo? Então a agronomia foi se desenvolvendo, daí agora consegue conservar os alimentos, né? Tem como conservar o alimento, coisas que não tem no Nordeste pode vir para cá, por causa do desenvolvimento da agronomia, vários conhecimentos, várias áreas do conhecimento se multiplicaram. E por causa dessa multiplicação do conhecimento, então hoje nós temos uma vida bem melhor do que nossos bisavós, tataravós, não é verdade? Nossa vida hoje é bem mais confortável, né? Até mesmo a vida da igreja tem tido mais infraestrutura, você vê, tem irmãos com projeção, tem hinos, a música desenvolveu, só que também desenvolveram-se muitas coisas boas, mas também coisas ruins também se desenvolveram. Por exemplo, uma coisa boa que se desenvolveu, mas aí tem um aspecto não muito positivo, a indústria do entretenimento. A gente, é importante se entreter, né, se divertir e tudo. Nós fomos criados para poder se alegrar. O homem foi criado para se alegrar. Mas aí o que acontece? O inimigo de Deus, sabendo das necessidades do homem, então usa de forma agora corrompida. Então existe uma indústria do entretenimento. E aí várias redes sociais, né? E com isso, com essa indústria, o que acontece? Todas essas várias gamas de opções, nós ficamos agora com a nossa mente travada, porque agora não sei o que eu tenho que escolher. Puxa, tem tanta coisa para escolher, tem tanta opção. Daí agora eu não sei mais para onde, a mente não consegue processar tanta velocidade, velocidade das informações, das situações. Daí agora, muita gente, puxa, todo mundo tem uma conta no Facebook, eu tenho que ter conta no Facebook. Não, agora no Instagram, eu tenho que ter uma conta no Instagram. Antes era Orkut, agora outra rede social. E daí, com esse desenvolvimento, a pessoa começa, puxa, vou nessa rede, vou naquela rede, tenho que assistir isso, tenho que assistir aquilo. Daí o que acontece?
Termina o nosso dia, você leu a Bíblia? Puxa, rapaz, não deu tempo. Tinha tanta coisa para fazer, não deu tempo. Você orou ao Senhor? Não, não deu tempo também. Puxa, está corrido demais, né? Então, e se a gente não vigia, nós ficamos envolvidos com tantas coisas, né? Nosso dia tem tantas situações, tantas possibilidades, tantas ofertas que são colocadas para nós todos os dias, que aí agora nós precisamos administrar o nosso tempo. Se nós não administrarmos o tempo, né, antes todo mundo tinha muito tempo para conversar, para se conhecer, tinha uma vida social mais tranquila, né, nossos avós, nossos pais, tinham uma vida social bem mais tranquila hoje. Hoje, todo mundo na mesma casa. Eu fiquei outro dia pasmo, lá na minha família, no Goiás, fui lá, daí meu tio, minhas primas, todos juntos, na mesma casa, se comunicando pelo WhatsApp, mandando mensagem um para o outro pelo WhatsApp. Então, ou seja, o desenvolvimento tecnológico traz muitos benefícios, mas também dificulta as relações sociais, dificulta relacionamento familiar, porque agora as pessoas, ao invés de conversar cara a cara, olho no olho, preferem mandar uma mensagem. Não, vou mandar um WhatsApp para ele, né? Irmãos, e para Deus não existe relacionamento pelo WhatsApp. Nós temos que ter um relacionamento com Deus face a face, cara a cara com Deus. Por isso que nós precisamos gastar o nosso tempo, administrar o nosso tempo, para não deixar ter comunhão com o Senhor. Por isso que nosso alimento diário, ele nos dá uma boa sugestão. Ele diz assim: assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Sabe por que ele fala assim que se levantar? Porque nossa mente é muito rápida, ela pensa mil e uma coisas, e daí se você se levanta, antes mesmo de se levantar, não tem comunhão com o Senhor, uma boa comunhão com o Senhor, para começar o seu dia bem, para ter tudo, o Senhor fluir no seu dia, você vai lembrar de muitas situações que você tem que resolver, né? Talvez alguns que estão aqui hoje já estão pensando amanhã, né? Amanhã é segunda-feira, já começa uma outra semana e tal, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem essa situação A, situação B, C, D, E, tantas situações. Aí você, não, vou ter que correr, estou com pressa, está todo mundo com pressa, né? E aí até a comunhão com Deus também, não, vou ter comunhão com Deus rápido, que eu estou com pressa, né? Aí até Deus tem que te esperar, puxa. Aí o Senhor fica ali, cuidei dele, dei uma noite de sono para ele, levantei, dei saúde, cuidei da vida dele, ele não invocou meu nome. Está ali ainda correndo, fazendo um tanto de coisa, não invocou meu nome. Paulo, ele tinha muito conhecimento bíblico, certo? Vamos abrir aqui o currículo Lattes de Paulo. Filipenses, capítulo 3. Vamos abrir aqui o currículo de Paulo, dá uma olhada aqui como é que era a pessoa dele, né? Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Senhor Jesus, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só que currículo Paulo tinha, né? Aqui fala que ele foi circuncidado ao 8º dia. Muitos ainda hoje praticam a circuncisão. Judeus praticam a circuncisão, prosélitos praticam circuncisão, né? Só que Paulo foi circuncidado de forma rigorosa, foi exatamente ao 8º dia. Os prosélitos, aqueles que se convertem ao judaísmo, independente da idade, aí ele pratica a circuncisão na idade que ele se converteu. Mas Paulo ele era bem rigoroso. E aqui fala, ele era da linhagem de Israel, ou seja, do povo de Deus. E também da tribo de Benjamim, da tribo onde tinha o templo de Deus. Hebreu de hebreus, tanto o pai quanto a mãe também eram hebreus. Não era só ou o pai ou só a mãe, como Timóteo. Quanto à lei, fariseu.
Agora, olha só, todo esse conhecimento, esse currículo maravilhoso, para Deus, sabe o que ele fazia? Vamos ler Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 1. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, o que todo esse currículo dele possibilitou que Paulo fizesse para Deus? Nós começamos essa comunhão falando que nós queremos ser adoradores de Deus, não é isso? Mas Paulo, ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Então olhava e já queria matar. Olhava para um discípulo, puxa, aquele irmão, olha a roupa que ele está usando, né? Aquela irmã, olha como é que ela está fazendo. E aí vai olhando para os irmãos e vai procurando matar. Puxa, cadê os irmãos? Cadê aqueles que invocam o nome de Jesus? Eu vou atrás dele e vou matar. Às vezes, irmãos, nós também somos assim, né? Nós estamos nas reuniões, analisando, observando os irmãos, passa o raio-x, olha, o Ian, olha como é que está o Ian, e aí a gente já emite um juízo, né? Você não mata fisicamente, mas mata com as palavras, às vezes mata com pensamento, né? E essa foi uma das ciências que não evoluiu muito, a questão do nosso pensamento. O homem, apesar de ter toda essa evolução, né, da indústria, da farmácia, do entretenimento, da segurança, mas ele não consegue controlar o seu pensamento. O pensamento é muito acelerado, né? Tem até uma síndrome, a síndrome do pensamento acelerado. Tem algumas pessoas que têm essa síndrome. Então tem várias síndromes que acometem o homem, né? Por que acontece síndromes no homem? São questões relativas à alma, alguma dificuldade com respeito à alma, com respeito à nossa psique. Então, tem síndrome do pensamento, tem pessoas que têm dificuldade com a alimentação, né? Tem problema de alimento, bulimia, que mais? Tem fobias alimentar, né? Então, as pessoas vão criando vários transtornos no seu psicológico. Tem transtorno obsessivo, compulsivo, enfim, vários tipos de transtorno. Sabe por quê? Porque o homem vai desenvolvendo esses problemas. Eu estava vendo uma notícia psiquiátrica e dizendo o seguinte: apesar de ter toda essa indústria da diversão, hoje, no século, em 2018, nunca se viu tantas famílias tristes. Apesar de toda essa alegria, entre aspas, que deveria ser todo mundo alegre, né? Sorridente, que tem tanto filme, tanta diversão, tanta distração, só que muitos são tristes. Por que são tristes? Porque, na verdade, o ser humano, ele tem várias necessidades, porque nós somos um ser tripartido. Então, na verdade, não precisamos cuidar apenas do nosso corpo, apenas da nossa alma, mas nós precisamos principalmente cuidar do nosso espírito. Por isso que no livro de Jó, quando a gente lê o livro de Jó, o primeiro versículo já fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Daí você olha um homem desse, você pensa, puxa, que tal pessoa, né? É bonzinho demais, né? Todo mundo que olha, quando a gente olha para nós, né? Puxa, é bonzinho demais. Mas aí começa a surgir algumas dificuldades. Jó passou por algumas dificuldades. E daí quando começou a passar pela situação, os amigos começaram a criticá-lo, que nós chamamos hoje de pisar no calo. Daí quando pisa no calo de alguém, o que acontece? Aí agora vem o seu ser natural aflora, né? E aí o ser natural de Jó aflorou, e aí ele começou a amaldiçoar. Amaldiçoou até a Deus. Falou assim, o senhor não é homem para saber o que eu estou passando, né?
Muitos de nós, às vezes, também somos assim, quando as situações não são favoráveis, da maneira com que nós gostaríamos que fosse, nós começamos a reclamar, né? Puxa, a situação da cidade está muito difícil, está caótica. Não, Senhor, eu não vou para a reunião, o Senhor sabe, está difícil, não vou para a reunião. Né? Aí Deus usou um irmão para falar com Jó. Jó capítulo 32, versículo 8. Teve um irmão que disse para ele o seguinte: na verdade, há um espírito no homem. Então, Jó, você precisa do sopro do Todo-Poderoso. O sopro do Todo-Poderoso te faz sábio. Irmãos, nós precisamos nos voltar para o Senhor, exercitar mais o nosso espírito. Aqui fala que o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Você quer saber o que está acontecendo, quais situações da nossa vida, por que está? Busque o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer você sábio. Mas se você não buscar o Senhor, você vai simplesmente perder o seu tempo. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos na vida da igreja e você vai permanecer a mesma pessoa. Irmãos, eu não estou aqui na vida da igreja para ficar a mesma pessoa. Eu quero crescer mais em vida. Eu quero cooperar com o meu Senhor. Esse hino fala, preciso cooperar com o meu Senhor. Você quer cooperar com o Senhor? Então você precisa buscar o Todo-Poderoso. Paulo, quando ele começou a buscar o Todo-Poderoso, começou a buscar o Senhor, é porque ele percebeu na vida da igreja dele, puxa, eu estou na verdade perseguindo o Senhor, né? Lá em Atos 9 nós vimos, vocês já conhecem a história, não vou falar agora, não tem nem tempo agora. Mas em Atos 9, ele disse, puxa, achei que eu era fariseu dos fariseus, conhecedor da lei, mas eu estou perseguindo o Senhor, estou matando aqueles que invocam o nome do Senhor, e daí ele mudou. Agora, não, eu preciso invocar o nome de Jesus também. E aí agora ele foi batizado, invocando o nome do Senhor. Não só ele ganhou essa realidade, como ele começou também a ensinar os irmãos, a invocar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos ganhar essa realidade para nós. Invocar o Senhor, não existe formatura, né? Às vezes a pessoa termina o 2º grau, aí fala assim, já terminei os estudos, né? Ou se não termina a graduação, aí fala, já terminei os estudos. Mas para invocar o nome do Senhor, você nunca vai terminar os estudos. Você todos os dias precisa invocar o nome do Senhor. Cada dia o invocar o nome do Senhor tem que ser novo para nós. Sabe por quê? Porque invocar o nome do Senhor muda a nossa vida. Quando Paulo invocou o nome do Senhor Jesus, a vida dele mudou radicalmente. Você vê que ele era um perseguidor e agora passou a ser perseguido. Passou a buscar o Senhor junto com os irmãos. Daí ele continuou na comunhão, um irmão o ajudou, Ananias, porque ele havia ficado cego. Então, ou seja, nós precisamos dos irmãos. Tem coisas que às vezes nós não conseguimos enxergar, né? Por exemplo, a gente tem muitas práticas na igreja, cada conferência a gente vai e volta, o Senhor dá uma direção nova, e às vezes alguns ficam meio que como cego, né? Puxa, aí agora, eu não estou vendo isso, não estou vendo, não consigo ver, mas se você quiser ver, fique na comunhão com os irmãos. Os irmãos vão ajudar você a abrir os seus olhos. Daí Paulo permaneceu na comunhão com Ananias. Ananias introduziu ele na vida da igreja. E ele começou a servir ao Senhor na igreja. Graças ao Senhor. Vamos agora para Atos, capítulo 9, no versículo 26 até o versículo 30. Gostaria que os irmãos lessem para mim. As irmãs lerem os versículos pares e os irmãos ímpares. Atos 19, capítulo 9, 26. As irmãs podem ler. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Sim.
Sim. Então, olha só, aqui mostra que Paulo estava na igreja, vivendo a vida da igreja. Só que, no seu viver da igreja, pelo fato de ele ainda não ter muita experiência com Deus, não saber se relacionar com os irmãos, ele usava o seu padrão cultural. E o padrão cultural de Paulo era muito elevado. E ele não tinha muita paciência com os irmãos, né? Por causa que ele era fariseu, avantajava sobre todo mundo, então não aceitava erro. Quando eu vi uma situação errada, ele já falava e discutia logo. Helenistas, já falava e discutia com os helenistas. Muitas vezes, tem alguns irmãos que às vezes falam assim, eu só falo a verdade. Falar a verdade, você está falando a verdade. Mas só que é o seguinte, o que está causando nos irmãos você falar a verdade? Aqui, pelo fato dele falar essa verdade, só de forma doutrinária, os irmãos procuravam, aqui fala que eles procuravam matá-lo. Os helenistas procuravam matá-lo. Ou seja, quando a gente é muito só duro, só na doutrina, só correto, né, você vê, quando acontecem problemas, por exemplo, se eu tiver um problema com a Angélica, que o Senhor possa nos guardar, mas vamos supor, tem um problema com a Angélica, daí o Norberto vai perguntar para a Angélica, e aí, Angélica, o que foi que aconteceu, que você e o Marcos tiveram um problema? Daí ela vai dizer para o Norberto o seguinte, é porque o Marcos estava errado. E aí o Norberto vai perguntar para mim, o que foi que aconteceu? Aí eu vou dizer, é porque a Angélica estava errada. Você já viu que num problema, numa briga, todo mundo está certo? Se está todo mundo certo, por que está brigando? Não é? Então você vê que nós sermos corretos, justos aos nossos próprios olhos, isso não agrada o coração de Deus. Agora vamos ver como é que Deus vê a nossa própria justiça. Isaías capítulo 64, versículo 6. Olha como Deus vê a nossa justiça. Senhor Jesus, 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos com a folha, e as nossas iniquidades com o vento nos arrebatam. Está vendo? A nossa justiça. Paulo, ele ganhou essa realidade. Puxa, quando eu era imaturo, quando eu procurava só o certo e errado, eu não gerava vida na igreja. Entre os irmãos, entre ninguém, as pessoas queriam, né, me matar, eu tinha que sair correndo. Daí, foi servir na obra com o irmão João Marcos teve dificuldade, voltou, daí Paulo foi sair de novo, segunda vez, não, João Marcos não vai. Ele errou, voltou, não, ele não aceita o erro, João Marcos não vai. Daí Barnabé foi conversar com ele, ter comunhão com ele, ele discutiu com Barnabé, discutiu com ele, aí agora Barnabé foi para Chipre, Paulo foi para outra cidade, eles se apartaram, não puderam servir mais. Está vendo, irmãos, no nosso serviço ao Senhor, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, orar uns com os outros, não ficar debatendo e discutindo. Como Paulo depois aprendeu a lição, e aí colocou 14 cartas, né, que Deus usou Paulo para mostrar várias lições que ele aprendeu. E daí, por exemplo, nessa questão do relacionamento, ele disse em Gálatas 5, se vocês ficarem se devorando, se mordendo uns aos outros, vocês vão ser os dois destruídos. Então, ou seja, se a gente for servir com os irmãos, e eu coloco minha opinião, Anísio coloca a opinião dele, eu vou ficar, não, eu estou certo, é assim, é assado. Então, nosso serviço na igreja não pode ser baseado na nossa opinião. E para que eu não emita a minha opinião, não queira fazer valer a minha opinião, por isso que nós encorajamos todos os irmãos, antes de servir, vamos orar ao Senhor. Vamos chegar mais cedo para orar pelo seu serviço, para que o seu serviço não seja baseado na sua opinião, mas que seja um serviço agradável a Deus, seja um serviço aceitável ao Senhor. Por isso a gente precisa estar orando ao Senhor a cada momento.
E aí Paulo, ele aprendeu a invocar, ganhou várias visões, né? E aí agora ele escreveu para os Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, vamos abrir mais esse versículo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo aprendeu a invocar, mas ele não invocava só nas reuniões. Paulo invocava em todo lugar. Você, quando estiver no seu trabalho, você pode invocar o nome do Senhor. Está dirigindo, pegando ônibus, lavando a louça, fazendo qualquer coisa, tudo que você estiver fazendo, irmãos, não deixe de invocar o nome do Senhor. Porque invocar o nome do Senhor nos conecta com Deus, nos conecta com Cristo, né? E lá em Colossenses fala assim, que Ele é a nossa paz. Sabe o que nos faz ter paz com os irmãos e não ficar discutindo? Nós estamos conectados com Cristo. Se a gente estiver conectado com Cristo, fica tudo em paz. Mas se nós não estivermos conectados com Cristo, só tem confusão, só tem briga e dificuldades. Por isso, irmãos, nossa conexão com o Senhor, hoje, na era da tecnologia, cadê o Paulinho do TI? As conexões anteriores eram de escadas. Não sei quem já teve aqui esse modem de conexão de escada. Aí ficava fazendo aquele barulho, aí para conectar e tal. E aí depois você queria abrir uma página, puxa, a conexão caiu. Tem que pagar 25 centavos. Aí agora entrei de novo, digitei no Google para procurar a página, conexão caiu de novo, né? Então, ou seja, uma conexão muito fraca, uma conexão de escada, né, Paulinho? Conexão de escada é fraca. Quem aqui quer usar a internet, eu tenho uma promoção agora, R$2 para você usar conexão de escada. Quem quer conexão de escada? Ninguém quer conexão de escada. Por quê? Porque hoje tem conexão banda larga, é alta velocidade, né? Tem 10 megas, 15 megas, quantos? 30, 50, quantos mais, Luiz Alfredo? Qual que é o máximo da conexão de banda larga? 50 megas, 100, sei lá, para usuário doméstico. Então, 100 megas, uma conexão bem rápida, né? Lá no meu trabalho, que na minha casa, minha conexão é bem rápida. Eu quero abrir uma página, bem rápido, já abro logo. Então, irmãos, como é que deve ser a nossa conexão com Deus? Não, muitas pessoas, às vezes, têm uma conexão de escada, né? Quer se conectar com o Senhor, aí começa a brigar. Briga com a esposa, briga com o marido, briga com os irmãos. Todo lugar que vai, quer ficar só brigando. Daí, Paulo era assim, a conexão dele ainda era muito fraca, né? E aí ele ficava brigando. E quando ele saiu dali, que os irmãos tiraram ele, ao versículo 31. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Irmãos, o Senhor, nesse ano de 2018, quer fazer a igreja de Natal crescer em número. Vamos crescer em número? Só que para crescer, nós precisamos de um ambiente de paz. Paz com Deus e paz entre os irmãos, né? Tem que ter muita paz para servir ao Senhor com os irmãos. E graças ao Senhor por esse ambiente maravilhoso. Hoje eu posso servir a Deus com muita paz. Entre os presbíteros, entre os diáconos, entre as irmãs, entre os irmãos. Nós precisamos ter muita paz. Porque a edificação, ela só acontece em tempos de paz. Se tem picuinha, não tem como edificar muito. Ninguém quer ficar num ambiente cheio de picuinha, né? A pessoa entra, aí olha para o nosso serviço, está cheio de picuinha, vou embora, quer ir embora, né? Mas se ela entra, e aí ela pensa, puxa, que ambiente cheio de paz. Rapaz, eu quero ficar aqui, né? Por que nós viemos para a vida da igreja? Porque é um ambiente cheio de paz. E aí a gente desfrutou da paz do Senhor, nós levamos essa paz para a nossa casa, e em Cristo nós temos paz. Então, irmãos, vamos ter uma conexão com Cristo de banda larga, uma conexão de alta velocidade. Agora, como é que você faz para ter essa comunhão de alta velocidade? Invocar o Senhor em todo lugar. Paulo invocava o Senhor em todo lugar e até ensinava os irmãos a invocar, né? Daí aqui para os Coríntios ele ensinou, vocês podem invocar o Senhor em todo lugar. Não só essa questão de
de invocar, mas olha aqui, vamos para Filipenses, para terminar meu compartilhar, capítulo 3, versículo 7. Senhor Jesus, amém. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Aqui Paulo fala no versículo 8, que tinha muitas coisas que ele considerava perda. Para quê? Que ele considerava perda? Porque ele queria ganhar Cristo. Então, tem muitas coisas que eu e você também precisamos abrir mão. Se nós mantivermos a nossa razão, as nossas opiniões, nunca vamos ter paz. Nem com a nossa esposa, nem com os irmãos da igreja, né? Com ninguém. Você pode ver que uma pessoa que ela é opinião forte, quer manter sua opinião, todo lugar que ela vai, ela fica brigando. E ninguém quer ficar com uma pessoa assim. Os irmãos não queriam ficar com Paulo, quando ele se apegava só à opinião de uma pessoa muito forte na sua vida da alma, que não deixava Deus trabalhar na vida dele. Mas daí Paulo foi sendo ajudado pelos irmãos, foi vivendo intensamente a vida da igreja, e aí ele foi sendo transformado. Ele teve visão celestial. E aí agora, em Atos capítulo 16, Paulo, ele não era mais influenciado pelo ambiente. Ele influenciava onde ele chegasse. Em Atos 16, nós vemos dois lugares que Paulo teve ali. Um, ele estava numa comunhão com as irmãs, em oração. E aí as irmãs orando junto do rio, e Paulo, por causa que ele foi aprendendo lições, o que ele fez? Ele levou a palavra para as irmãs. O Espírito abriu o coração das irmãs. Olha, irmãos, para nós abrirmos o nosso coração, quem abre é só o Espírito. Ninguém conhece o coração do outro. Nem o marido conhece o coração da mulher, nem a mulher conhece o coração do marido. Mas o Espírito conhece. E o Espírito, ele abre o nosso coração. Por que que quando Paulo falava, o Espírito abriu o coração das pessoas? Porque Paulo vivia agora na presença de Deus. Ele estava conectado com Deus. E a conexão dele era de alta velocidade. Por quê? Porque ele passou ali vários anos no deserto, na Arábia, só ganhando visão, só ganhando revelação. Irmão, sabe por que nós temos alimento diário? Porque nós temos livro espiritual, porque nós temos programa Livro na Minha Mão, para ajudar cada um de nós. Para eu e você termos uma conexão forte com Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, vamos ter uma conexão forte com Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Daí Paulo, em Atos 16, quando ele estava com as irmãs em oração, ele falava e o Espírito abriu o coração delas. Quando ele foi encarcerado, e ali junto com pessoas no cárcere, você acha que pessoas que estão encarceradas falam palavras sábias ou falam palavras torpes e tolas? Falam palavra torpe, não é? Só que Paulo não era contaminado pela situação. Por quê? Porque ele não estava ali no ambiente de qualquer maneira. Ele estava conectado com Deus. Enquanto as pessoas reclamavam da situação, dali, puxa, eu estou aqui no cárcere, praguejando, falando mal dos outros. Eu não sei o que o pessoal fala no cárcere aí, mas eu sei uma coisa, o que Paulo fazia? Ele orava e louvava a Deus. Independente da circunstância que nós passarmos, irmãos, pode ser que esteja tudo bem, ou pode ser que tenha alguma dificuldade, pode ser que tenha crise. Mas eu e você, né, Roberto Reis, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Então a gente precisa todos os dias, você precisa louvar o nome do Senhor. Levante com um hino de gratidão ao Senhor, um hino de louvor a Deus. Tenha uma vida, um viver de oração. E aí você vai ver que Deus vai usar você para mudar o ambiente onde você chegar. Você não vai ser influenciado pelo ambiente, você vai ser aquele que influencia o ambiente. E aí Paulo também ensinou para os colossenses como é que deveriam falar. Vou terminar com esse versículo, Colossenses 4:6. Vamos ler esse versículo. E eu vou terminar aqui. Amém? Filipenses 4:6.
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Aqui fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Ou seja, eu não posso usar sal demais, porque senão eu vou ficar intragável. E se eu também usar pouco sal, fica insosso. Ninguém gosta de comida insossa e nem de comida muito salgada. Hoje nós tivemos aqui uma feijoada com louvor. A feijoada estava gostosa? Louvado seja o Senhor, estava maravilhoso, não estava? Por quê? Porque os irmãos da cozinha fizeram cheio do Espírito, na dependência do Senhor e na medida certa, né? Agora, a medida do sal para cada um é diferente. Eu não posso usar a mesma medida de sal, por exemplo, às vezes tem uns que precisam de um pouco mais de sal, outros precisam de um pouco menos de sal. Como é que a gente vai saber a medida exata de sal para cada um? Aí nós precisamos de depender do Espírito, precisamos de depender do Senhor e saber da necessidade dos irmãos. Então, ao falar para os irmãos, né, não vamos conversar com os irmãos, ter comunhão, não vamos simplesmente ser ou salgado de mais ou salgado de menos. Vamos saber a medida de cada um. E uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, que gosta de assistir muito MasterChef, daí ver questão de cozinha e tal, sabe, para você ser um bom cozinheiro e saber cozinhar bem, eu não sou bom cozinheiro, estou aprendendo ainda. Mas você tem que temperar, você tempera, e aí você tem que provar a comida, provar o seu tempero, né? Então, quando eu falo as coisas para os irmãos, primeiro provo o tempero. Se fosse dado para você comer, a comida para você, o que você falou, falasse para você, a medida que você mediu, fosse medida para você, ia estar bom o tempero ou não? Né? Se a gente aprender isso daí, nós vamos ficar cheio de paz com Deus, cheio de paz com os irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar, né? Que nossa comunhão possa ser forte com Cristo, para a gente deixar todas as coisas e cada dia ser útil ao Senhor. Que Deus possa nos usar para mudar o ambiente, né? Que Deus abençoe o seu trabalho, não seja influenciado pelo seu trabalho, influencie as pessoas com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.